Senhor. Bendícenos, Señor. Dependemos de Ti. Dependemos de Nós Ti. oramos em nome de Jesus. Oramos en el nombre del Señor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, apesar da hora avançada, Hermanos y hermanas, a pesar de la hora avanzada, mas gostaríamos ainda de continuar considerando Isaías 42. nos gustaría continuar considerando Isaías 42. Peço que os irmãos abram suas Bíblias Les pido que por favor abran las Biblias. no capítulo 42. En el capítulo 42, Irmão Joel, leia os versículos 1 a 4, por del favor. 1 al 4, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amém, amém. Ainda Isaías 61, Aún en Isaías 61, e vamos ler vamos os a leer versículos 1 a 3. los versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amém. Glória ao Senhor. Gloria al Señor. Meus irmãos e irmãs, ao contemplar este servo de Deus, Hermanos y hermanas, al contemplar a este siervo de Dios, realmente esta visão deste servo amado, esta visión de este siervo no amado, qual o Pai tem todo o seu prazer, en el cual el Padre tiene todo su como placer. hoje pela manhã diante da mesa do Senhor fizemos. Como hoy por la mañana en la mesa del Señor hemos hecho. Nós então fomos revigorados, Hemos sido revigorizados, fomos fortalecidos, fortalecidos, encorajados, alentados, e nossos corações mais conquistados. y nuestros corazones fueron un poco más E como nós conquistados. cantamos, E tua como beleza é Y como indescritível, hemos cantado, tu belleza es indescriptible difícil de explicar. y es difícil de explicar. E o que nós então cantamos? Entonces, ¿qué estamos cantando? Maravilhoso, maravilhado estou de ti. Maravillado estoy de ti. É esta a nossa reação ao contemplar o nosso Senhor. Esta es nuestra reacción al contemplar a nuestro Señor. Então ontem, ao apresentarmos o capítulo 42 de Isaías, Entonces, ayer al presentar el capítulo nós 42 de vemos que Isaías, a abertura deste capítulo é um convite para nós. vemos que al abrir este capítulo es una invitación para cada uno de nosotros. Um convite para quê? ¿Una invitación para qué? Para que nós ponhamos os nossos olhos sobre este servo. Para que podamos colocar nuestros ojos sobre este Que siervo. nós possamos contemplar este servo. Para que podamos contemplar a este Que siervo. nós possamos considerar atentamente. Para que podamos considerar atentamente. Irmãos, não é o que nós vamos fazer, Hermanos, no es lo que vamos a hacer, mas é nós aquietarmos aos pés do Senhor para olhar quem Ele é. pero en realidad poder aquietarnos a los pies del Señor para E mirar quando quién es nós Él. contemplamos quem Ele é, Cuando contemplamos quién es Él, nós descobrimos que Ele é o servo de Deus, descubrimos que Él es el siervo de Dios, sustentado por Deus, sustentado por Dios, e cujo prazer de Deus está sobre Ele. y cuyo placer de Dios está sobre E Él. também o seu Espírito, o Espírito de Deus foi colocado sobre Y ele. también vemos que el Espíritu de Dios fue colocado E sobre ele Él. tem uma tarefa, Y Él entonces tiene ele una tem tarea, ministério, tiene un ministerio, que é trazer justiça às nações. que es traer justicia a las naciones. Este é o trabalho, esta é a tarefa, este Este é é o foco deste Este es servo. el trabajo, la tarea y el enfoque del siervo. Introduzir a justiça de Deus às nações. Introducir la justicia de Dios a las naciones. Hoje nós queremos seguir
Hoy queremos seguir, mas agora não somente vendo a sua tarefa pero no solamente viendo su tarea e quem é a sua pessoa, y quién es su persona, mas hoje queremos abordar como ele faz este trabalho. pero hoy queremos abordar cómo A Él realiza maneira que este ele trabajo, lida conosco. cómo Él trabaja con nosotros. Então, os irmãos compartilharam, né? Hoje pela manhã o nosso irmão Marcel compartilhou ricamente Então, a maneira que o Senhor lidou com seus discípulos, mesmo não entendendo o que ele estava Entonces falando. hoy el hermano Marcelo compartió cómo Él trabajó con sus discípulos, aún ellos no entendiendo qué estaba haciendo el Señor. É sobre isso que nós queremos falar Y hoje pela manhã. es sobre esto lo que queremos hablar esta mañana. Como este servo de Deus, Cómo este siervo de Dios, ele lida com nós que somos também os servos. Él lidia o trabaja con nosotros que somos sus siervos. Vasos de misericórdia alcançados pelo Vasos Senhor. de misericordia Então, veja alcanzados aqui, por el Señor. Entonces em vean Isaías aquí, en Isaías 42, o versículo 2, 42, en el versículo vemos 2, que a maneira dele atuar tem uma Vemos. característica muito própria. vemos que la manera que como Él actúa tiene una característica muy Porque propia. se ele é o servo de Deus, o escolhido, sobre o qual o Espírito de Deus está, Porque si Él es el siervo, el escogido y sobre quien el Espíritu de Dios está, nós entenderíamos então que a sua vinda seria com um clangor de trombetas, entenderíamos al ver esto que su venida sería em con grande glória, muchas trompetas, en gran gloria, como aqueles príncipes, aqueles guerreiros levantando poeira. como cuando entraban aquellos príncipes y aquellos poderosos Fazendo levantando muito barulho. polvo, haciendo mucho ruido. Mas não, irmãos. Pero no, hermanos, Este servo de Deus, este siervo de Dios, ele tem um modo muito discreto e humilde de atuar. él tiene una manera muy humilde de actuar, Discreta. discreta. Aqui diz o versículo 2: No não versículo- clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Aquí encontramos en el versículo 2 que dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Sabe, irmãos, este clamar muitas vezes dirige a atenção a nós mesmos. Este clamar dirige la atención hacia nosotros mismos. Não clamará. Aquí dice que no gritará. Este gritar pode espantar aqueles que ouvem, Este gritar puede espantar a aquellos que causando están medo, escuchando, temor. produciendo miedo o temor. Pelo contrário, o Senhor não gritará. Pero aquí encontramos que el Señor era todo lo contrario, no gritaría. E no seu agir discreto, Y en su accionar discreto, en ele su não conducir, tocava trombeta nas praças. él no tocaba trompetas en las calles. Irmãos, este é o modo humilde e discreto em que o Senhor trabalha entre nós. Esta es la manera humilde y discreta que el Señor trabaja entre nosotros. Porque Ele conhece a nossa natureza, Porque Él conoce nuestra naturaleza, conhece que somos pó, conoce que somos e polvo. quando Ele veio como este humilde servo de Deus, Cuando Él vino como este humilde siervo de Dios, esvaziado de toda a glória que Ele tinha junto do Pai antes que houvesse mundo, liberto de toda aquella gloria que tenía con el Padre antes que existiese el mundo, mas Ele veio como um servo humilde. pero Él vino como un siervo humilde. E nesse agir humilde, Y en esta manera de conducirse esta era a humildemente, maneira que Ele falava e se expressava com os servos. esta era la manera como en la cual Él hablaba y se expresaba como siervo. Quando nós cantamos aqui este hino, o Jesus de Nazaré, Cuando hemos cantado este himno aquí, Jesús de no Nazaret, final ele fala, seu falar silencioso. al concluir la última frase dice su hablar silencioso. Realmente, irmãos, o Senhor, quando falava, o seu falar era discreto, silencioso, mas cheio de amor e cuidado. Realmente cuando nuestro Señor hablaba era un hablar discreto, silencioso y más lleno de amor y cuidado. Mas, conhecendo a natureza humana, Pero conociendo la a naturaleza natureza caída do homem, humana, la naturaleza caída del hombre, o pecado tendo vindo a arruinar e contaminar e corromper o homem. el pecado vino a contaminar y a arruinar y corromper al hombre. Então o Senhor ele vem agora lidar com a natureza humana. Entonces el Señor ahora viene a lidiar con la naturaleza humana. No final do capítulo 1 de João, Y en el final del capítulo 1 de Juan, acho que é capítulo 2, ele fala creo que es el que capítulo 2, Jesus conhecia a natureza humana e não era necessário que ninguém lhe
explicasse o que era a natureza humana. donde dice que Jesús conocía la naturaleza humana, Capítulo 2, y no né? necesitaba que nadie le explicase. Ele não precisava, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Versículo 24. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do Y homem, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio porque del ele hombre, mesmo sabia o que era a natureza humana. pues él sabía lo que había en el hombre. Embora então, irmãos, este servo de Deus, ele veio de maneira tão humilde Aunque e tão este- discreta no seu agir, Aunque este siervo de Dios vino de una manera humilde y tan discreta en su conducir, mas o seu conhecimento da Pero- condição do homem era pleno. pero encontramos que su conocimiento de la condición del hombre era plena. Eu me lembro que muitos anos atrás eu trabalhava num hospital Recuerdo muchos años atrás trabajaba en un hospital e havia um ortopedista muito famoso, y había un ortopedista muy famoso, especialista em câncer de ossos. especialista en cáncer de huesos, E uma vez uma pessoa muito importante y una vez una persona muy importante estava muito aflita e queria encontrar com este médico. estaba afligida y se quería encontrar con este médico. E ele estava no final de semana no seu sítio. Y él estaba en el final de semana en su campo. Então chegou ali o motorista naquele carro importante Y llegó aquel, e desce do carro aquela pessoa importante conductor de ese auto y él desciende de ese auto, esa persona importante, e vem este médico com a camiseta rasgada, y viene aquel médico con su remera uma rota, bermuda velha, con una bermuda vieja, e este homem importante fala: aonde está o seu patrão? y este hombre importante dice, ¿dónde está su patrón? Eu vou falar com ele. Yo le voy a hablar con él. Quem você está querendo falar? ¿Con quién tú quieres hablar? Doutor fulano de tal. Con el doctor fulano de tal. Sou eu. Soy yo. Às vezes, irmãos, nós temos, com os nossos olhos, nós achamos que nós podemos avaliar as pessoas. A veces pensamos, hermanos, que con nuestros ojos podemos avaliar a las Aquele personas. que veio manifestando Deus na carne Aquel que vino manifestando a era Dios en la carne desprezado, humilde, era despreciado, humilde, como um servo sofredor. como un siervo sufridor. Mas, irmãos, aquele homem ali, Pero este hombre aquí, Deus manifestado na carne, Dios manifestado en la ele carne, conhecia plenamente a condição e o coração do homem, él conocía totalmente a la condición, necessidade do homem. la necesidad del hombre. Como nós vimos ontem em 2 Coríntios capítulo 5, Como hemos visto ayer en 2 que Corintios Deus 5, estava nele reconciliando consigo mesmo o mundo. donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando Irmãos, consigo mismo isso é al algo mundo. grandioso. Esto es algo grandioso. Aquele servo humilde, pequeno, Este hombre discreto, siervo, humilde, pequeño, esvaziado de discreto, toda a sua glória. vacío de toda su Mas gloria. nele Deus estava reconciliando o mundo Pero consigo Dios estaba mesmo. en él reconciliando el mundo consigo mismo. Isso não é um grande Y mistério? esto no es un gran misterio. Por isso que Paulo em 1 Timóteo 3,15 ele fala: grande é o mistério da Por eso que en piedade. Timoteo 3:16 Pablo dice, grande es el misterio Realmente de la isso é piedad. um grande Y mistério, realmente irmãos. este es un gran misterio, hermano. Como Deus, quando decide vir manifestar-se, encarnar-se como homem, ele vem na figura de um servo humilde, esvaziado de toda a sua glória. Qué tremendo, hermanos, que vemos que este Dios que se iba a manifestar en un hombre, él se vacía y se coloca en una figura humana. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é um grande modelo para a nossa maneira de viver Este também. es un gran modelo para nuestra manera de vivir, Esvaziando-se de si mesmo. vacío de sí mismo. Por isso que Paulo, em Filipenses 2, ele fala que tende em vós o mesmo sentimento. Es por eso que Pablo en Filipenses 2 dice, haya en vosotros el mismo sentir Esvaziar-nos. de vaciarnos. Mas sabe, irmãos, nós temos dificuldade de nos esvaziar de nós mesmos. Pero hermanos, ustedes saben que tenemos dificultad en vaciarnos E a o nosotros Senhor mismos. conhece a nossa natureza Y el humana. Señor conoce nuestra nossa naturaleza humana, condição. nuestra condición. E Ele não precisa que ninguém lhe explique quem é o homem. Y él no necesitaba de que nadie le explique quién es el hombre. Por isso, o versículo 3 de Isaías 42, Por eso, en Isaías 42, versículo 3, ele, ao lidar com a natureza humana, al lidiar con la naturaleza humana, ele lida de uma maneira muito específica. él lidia de una manera específica, Não esmagará a cana quebrada. donde dice que no quebrará la caña cascada, Ou ele não quebrará o caniço ferido. ni apagará el pábilo que humeare, E nem
apagará o pavio que fumega, No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. mas através da verdade promulgará a justiça. Mas por medio de la verdad traerá justicia. Mas isso não significa que ele não quebrará a cana. Pero no significa que no quebrará la caña. Ele não esmagará a cana. Él no va a quebrar la caña. Não. Ele vai quebrar a cana, mas ele não Él vai va a quebrar la esmagar. caña, pero no va a pisar. Os irmãos entendem? ¿Entienden? Vamos aqui. Ele vai quebrar a cana, Él va a quebrar la caña, mas não esmagará. pero no va a pisarla. O trabalhar do Senhor em nossas vidas, irmãos, se Ele não tivesse nos quebrado El na trabajar, nossa natureza e condição de orgulho, el trabajar de Dios en nuestras vidas, hermanos, si Él no quiebra nuestra condición de orgullo, nós nunca nos humilharíamos na presença de Deus. nosotros nunca nos podríamos humillar en la Nós presencia nunca de Dios. reconheceríamos a nossa condição de pecador. Nunca reconoceríamos nuestra condición Nós de nunca pecadores. reconheceríamos a nossa necessidade de salvação. Tampoco reconoceríamos la necesidad de la salvación. Por que nós pregamos o evangelho para pessoas e elas desprezam, nos rejeitam e até nos ridicularizam? Porque cuando predicamos el Evangelio las personas, estas nos rechazan, Porque essa pessoa acha que ele é um carvalho. porque creen que esta persona es un Na caballo. verdade, ela é apenas um caniço. Pero en realidad ella es simplemente como si fuese un pábilo. Esse é pavio? Um caniço é uma vara, Una caña. uma canha. Uma cana, se você... Vamos escorar esse teto aqui com um caniço. Vamos a, por ejemplo, sostener este techo Olha, con una caña. vamos derrubar essa parede aqui Vamos a derrumbar esta e pared vamos aquí escorá-la com algumas canas. y vamos a colocarlas con Você algunas ficaria cañas. aqui embaixo? ¿Ustedes se quedarían si ponemos sobre unas cañas No. este techo? Agora vamos escorar com alguns carvalhos aqui. Ahora vamos a colocar otro tipo de cañas aquí. Nós, às vezes, irmãos, e o homem se acha que é um carvalho. Muchas veces el hombre Tão forte, tão capaz. alguien fuerte, alguien capaz, É uma árvore. como si fuese un árbol. Não, carvalho é uma árvore. El carvalho es un árbol de cedro Sim, é o cedro, sim. E a cana é um caniço. y la caña es un bambú. É um bambu. Sim, bueno. Agora estamos claros, hein? Ahora no estamos entendiendo. É importante este. Hã? Sim, tá bem, perdão. Então, irmãos, Entonces, hermanos, temos que enxergar que o trabalhar do Senhor em nossas vidas, tenemos que ver que el trabajo del Señor en nuestras Ele vidas, precisa nos fazer passar por provas Él necesita hacernos pasar por e pruebas situações y situaciones para que nós possamos reconhecer que nós somos apenas caniços, para que podamos reconocer que somos simplemente cañas, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor para que podamos humillarnos delante del e Señor reconhecer a nossa necessidade de salvação. y también reconocer nuestra necesidad de salvación. Então, este trabalho do servo de Deus, Entonces, este trabajo del siervo de não Dios, pense, irmãos, que ele só vai nos conduzir sempre por águas tranquilas. no piensen, hermanos, que este siervo de Dios nos va a conducir siempre por aguas tranquilas. Ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Él también nos hace pasar por el valle Mas de la ao sombra de passar muerte. pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Pero aún al pasar por el valle de la sombra de A muerte, sua Él está vara e con o seu nosotros. cajado nos Y su consolam. vara y su callado nos consuelan. Mas há vales e montanhas na Pero nossa hay jornada. valles y montañas en nuestra jornada. Porque se não tiver os vales, nós não seremos quebrados do nosso orgulho. Porque si no existieran aquellos valles, no seríamos quebrados Não en nuestro seremos orgullo. humilhados na nossa soberba. Tampoco seríamos humillados en nuestra soberbia. Não vamos reconhecer a nossa autossuficiência. Y no vamos a reconocer nuestra autosuficiencia. Nós vamos achar que é normal ser assim. Vamos a creer que es algo normal ser así. Então, meus irmãos, o trabalhar de Deus em nossas vidas Entonces, hermanos, el trabajar de Dios en nuestras e a vidas obra deste servo la obra de este siervo para introduzir a justiça, para introducir la justicia, ele precisa nos fazer passar por
provações. Él necesita hacernos pasar por pruebas. E as provas não têm um objetivo, irmãos, de nos esmagar. Y las pruebas no tienen el objetivo de Como esmagarnos. vimos em Tiago na sexta-feira, Como hemos visto en Santiago el viernes, que as provações, irmãos, elas são necessárias para que a perseverança da nossa fé. las pruebas son necesarias para la perseverancia de nuestra fe. E a ação perfeita da perseverança Y la acción perfecta de la é que perseverancia nós sejamos maduros, es que seamos maduros, íntegros, íntegros, em nada faltantes. y que no nos falte nada. Mas o processo para isso acontecer Pero el proceso para que esto ocurra é por meio de quebrar. es por medio del quebrar. Mas há uma diferença, entenda bem, irmãos, entre quebrar e esmagar. Pero hay una diferencia, hermanos, entiendan bien, entre quebrar y pisar. Ele não esmagará a cana quebrada. Él no va a pisar la caña quebrada. Destruir. Ele não vai destruir. Melhor, destruir. No va a destruir aquesta caña quebrada. Está claro agora? Ahora entenderam? Então, é importante nós entendermos, irmãos, que o trabalhar de Deus em nossas vidas, Ele nos faz passar por provas. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que el trabajo de Dios en nuestras vidas es cuando que nos Tiago hace dice pasar así, por pruebas. Y cuando Santiago dice así, Tende por motivo de grande alegria tengan por motivo de gran o alegría passardes por muitas provações. al pasar por varias pruebas. Que mistério é esse? Pero, ¿qué misterio es este? É porque realmente esse é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Es porque en realidad este es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Que o Senhor nessa manhã possa nos iluminar, irmãos, nas situações que nós vivemos em nossas Que el vidas. Señor en esta mañana nos pueda alumbrar en las situaciones que vivimos en Para nuestras que vidas. não desanimemos, Para que no nos desanimemos, não desfaleçamos, para que no nos podamos desmayar, não paremos na nossa jornada, para que no paremos en nuestra jornada, mas como Hebreus 12 diz, restabeleçamos as nossas mãos descaídas. pero como dice en Hebreos 12, que podamos enderezar, E levantar também nuestras manos caídas endireitar nossos joelhos y enderezar trôpegos. nuestras rodillas paralizadas. Quando nós vemos então a obra deste servo de Deus. Entonces, cuando vemos la obra de este siervo de Dios, Eu anotei uma frase aqui he anotado una frase que aquí diz assim: que dice así: esta visão deste servo esta visión de este siervo nos revigorará, nos va a revigorizar também nos capacitará a discernir y también nos va a capacitar a discernir em tempos de muito engano e fingimento en tiempos de mucho engaño y de fingimiento, aqueles que são verdadeiros seguidores do Cordeiro, aquellos que son verdaderos seguidores del Cordero, do servo perfeito. el siervo perfecto. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos confusos Estamos viviendo tiempos confusos e até mesmo tempos de uma fé com fingimento. y también vivimos en un tiempo de fe con fingimiento E pessoas vivendo a vida cristã, y personas viviendo la vida cauterizando cristiana, a sua própria consciência. cauterizando su propia conciencia. Então, a visão deste servo de Deus, irmãos, revigorará as nossas forças. Entonces la visión de este siervo, hermanos, va a revigorizar nuestras fuerzas. E aqueles que estão contemplando este servo de Deus Y aquellos que están contemplando a este siervo de Dios estarão juntos estarán juntos. e pode encorajar o outro a olhar para este servo. Y de uno Deus. le va a alentar al otro para mirar hacia este siervo de Dios. Irmãos, o Senhor quando veio aqui na terra, Hermanos, cuando el Señor vino aquí en la tierra, em Mateus 11, 28, ele disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e en sobrecarregados. Mateo 11 dice que vengan a mí todos vosotros que estáis cansados y sobrecargados. Este servo de Deus que veio determinado Este, a cumprir, a introduzir a justiça de Deus, este siervo que vino determinado a cumplir y establecer la justicia de Dios, conhecendo a condição humana, conociendo la condición ele humana, disse: Vinde a mim, Él dice, vengan a mí, vocês que estão cansados, ustedes que están cansados, sobrecarregados, sobrecargados, eu vos aliviarei. y yo los haré descansar. O meu fardo é leve Mi yugo es leve e meu jugo é suave. y mi yugo es suave. Isaías 55, versículo 1, Isaías 55, versículo ele 1, diz: Todos vós que tendes sede, Él dice así, vosotros todos que tenéis sed, vinde e bebei. vengan y beban. Irmãos, este é o Senhor, Ele nos convida. Este es el Señor, Él nos invita. Está cansado? ¿Está cansado? Está sobrecarregado? ¿Está sobrecargado?
No último dia da festa, ali em Jerusalém, ele disse: todos vós que tendes sede. En el último día de la fiesta, allí en Jerusalén, él dijo así: Se vosotros alguém, todos que, desculpe, isso é tienen Isaías sed. 55. João 7 diz: se alguém tem sede, Juan venha a 7. mim e beba. Juan 7, el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Então, este servo de Deus que veio, ele estava chamando as pessoas, Entonces, este siervo de Dios que vino, não él estaba gritando llamando nas praças, a las personas, no não gritando, clamando, no mas clamando, falando às pessoas. pero en realidad hablando a las personas. Você acha que alguém gritaria assim: Ustedes piensan que alguien gritaría así: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos vosotros que estáis cansados y sobrecargados, vinde a mim! vengan a mí. É assim? ¿Es así? Eu falo como médico. Les hablo como un médico. Alguém que está com muita dor. Alguien está con mucho Você dolor. quer ficar bom? ¿Tú te quieres sanar? Você quer ser ¿Tú curado? quieres ser curado? Não, ele está com muita dor. Él está con mucho Muito dolor, sofrimento. con mucho sufrimiento. E esta voz amiga do Senhor, Y esta voz amiga de esta voz cheia de ternura, esta voz llena de cheia de ternura, amor, llena de amor, cheia de misericórdia. llena de misericordia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e Venid a mí sobrecarregados. todos los que estáis trabajados y cargados, Eu vos aliviarei. y yo os haré descansar. Todos vós que tendes sedes, que sede, vim a mim beber. Todos vosotros que tenéis sed, Si vengan a alguien mí tiene sed, y beban. venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. É dessa maneira que o Senhor foi contactando as pessoas. Es de esta manera que el Señor fue contactando a las personas. E é muito interessante, irmãos, que nas figuras em que o Senhor se refere à sua igreja, Y es muy interesante, hermanos, que en las figuras que el Señor se refiere a las iglesias, ao seu povo, a su pueblo, a nós, a nosotros, a Bíblia então apresenta, por exemplo, como pomba, la Biblia le presenta, por ejemplo, como una paloma. não é? Não como águia, No es como un águila, mas nós somos como pombas, pero en realidad frágil, pequena, somos comparados como palomas, frágiles, pequeños, uma videira. como una vid. Uma videira, você não vai construir uma casa usando ramos de videira. Usted no va a construir una casa usando ramitas de la Nós vid. somos ramos da videira, Nosotros somos frágil. pámpanos de la vid. É tão Frágiles. frágil, Frágiles. não é? Ele Nós também compara ovelhas. Y también nos compara a la iglesia como ovejas. Como uma mulher, a igreja é comparada a uma mulher que é mais la frágil iglesia es comparada con una mujer más frágil na sua força. en su fuerza. Então, mostra, irmãos, que o Senhor, conhecendo a natureza humana e a maneira que Ele usa as figuras de comparação, são essas: pomba, videira, não é? Entonces, hermanos, podemos ver que cuando el Señor usa y compara a la iglesia, Él usa estas figuras, por ejemplo, paloma, la vid. Então, irmãos, o Senhor, conhecendo a nossa condição, Entonces, hermanos, el Señor, conociendo nuestra Ele vem condición, lidar conosco Él viene a lidiar con nosotros para que nós reconheçamos que somos um caniço também. para que nosotros también podamos reconocer que somos una ramita también. Sim. Em Mateus capítulo 5, quando ele fala ali o Sermão do Monte, En Mateo 5, cuando Él habla en el Sermón del Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, Él dice así: bienaventurados los pobres porque en deles espíritu, é o reino dos porque céus. de ellos es el reino de los cielos. Se nós não passarmos pelo trabalhar deste quebrantamento que o Senhor nos faz passar, Si nosotros no pasamos por este trabajo de quebrantamiento por el cual el Señor nos hace pasar, nós nos acharemos então suficientes em nós mesmos. nosotros vamos a creernos suficientes en nosotros mismos. Então, irmãos, o trabalhar do Senhor é para que nós reconheçamos: Senhor, eu preciso de Ti. Entonces el trabajo del Señor es para que podamos reconocer y decir: Señor, Señor, yo te necesito. Sem Ti eu não posso fazer nada. Señor, sin ti no puedo hacer nada. Senhor, me ajuda. Señor, ayúdame. Até que nós cheguemos a este ponto em nossas vidas, Hasta que lleguemos a este punto en nuestras vidas, nós vamos provar muito pouco de quem é este servo de vamos a Deus. probar muy poco de quién realmente es este siervo Então, de meus Dios. irmãos, que nessa manhã o Senhor possa nos iluminar, Entonces, hermanos, que el Señor nos pueda que o alumbrar. trabalhar do Senhor em nossas vidas nos faz passar por situações para nos quebrantar. Porque el trabajo del Señor nos hace pasar por situaciones para quebrantarnos. Mas Ele não quer nos destruir, Pero Él no nos quiere destruir, Ele não quer nos Él no esmagar, nos quiere pisar,
mas Ele vai quebrar. pero Él sí va a quebrar E vai nos fazer passar por situações difíceis em nossas vidas. y nos va a hacer pasar por situaciones Para difíciles en que nuestras as vidas, impurezas possam ser eliminadas. para que las impurezas puedan ser eliminadas. Em Lucas, capítulo 15, eu vou citar apenas, não precisa ir, En mas os Lucas irmãos 15, voy a conhecem citar bem solamente, pero ustedes conocen bien a história do filho pródigo. la historia del hijo pródigo. Ele pediu a herança do seu pai e foi embora. Él le había pedido la herencia a su padre y se fue. E ele foi para o mundo e gastou tudo que ele tinha recebido. Y él fue al mundo y gastó todo lo que había recibido. Somente quando ele estava quebrado, Y solamente cuando él estaba quebrado, tentando comer comida de porcos, intentando comer la comida de los cerdos, é que ele se lembra da casa do pai. ahí él recuerda de la casa del padre. E ao pensar na casa do pai, Y al recordar ele diz: la eu casa de nem su padre, mesmo sou digno de ser chamado filho, él dice, no soy digno de ser llamado mas tu hijo, eu vou voltar para o meu pai. pero yo voy a volver a mi padre. Nesta hora, irmãos, ele reconhece que tudo que ele tinha não servia de nada. En ese momento él reconoce que todo aquello que tenía no Então ele servía de volta nada. à casa do pai. Entonces ahí él vuelve a la casa de su padre. Este é o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Este es el trabajo del Señor en nuestras Para que vidas. nós voltemos à presença do Senhor e reconheçamos a nossa necessidade de salvação, nós precisamos ser quebrados. Es para que podamos volver a la presencia del Señor y reconozcamos también la necesidad de ser quebrados. E ao ser quebrados, irmãos, isso nos faz dar um alto valor, um alto preço ao próprio Cristo. Y al ser quebrados, hermanos, esto nos hace dar realmente un valor elevado y alto precio a Cristo. Sim. Nós tivemos recentemente uma experiência, Recientemente tuvimos una experiencia, uma irmã do nosso meio, una hermana en nuestro medio, depois de 6, 7 anos que tinha tido um câncer de mama, después de haber tenido durante 6 o 7 años un cáncer de mama, voltou então a ter um câncer. él volvió a tener otro cáncer E em poucos meses ela tinha feito exames, y en pocos meses había hecho exámenes, não tinha nada, no tenía nada, mas poucos 3, 4 meses depois foi É. achado um nódulo, pero pocos meses después fue hallado como un carozo já tamanho de um limão. en el tamaño, un módulo en el tamaño de un nódulo en el tamaño de como de un limón, De um limão, 3, 4 meses. 3 o 4 meses después. Mas irmãos, foi um choque inicialmente para ela e para o marido. Y esto chocó a ella inicialmente, primeramente a ella y después también a su marido. Puxa, 5 anos se passaram, não tinha nada. Y dijo así, 5 años pasaron y no tenía Eu nada. achei que estava curada Creí que ella estaba curada e agora voltou o câncer mais agressivo. y ahora volvió ese cáncer más agresivo. Sabe, irmãos, foi quase um ano de tratamento. Fue casi un año de tratamiento. Mas a experiência que essa irmã teve do Senhor durante este ano, Pero la experiencia que ella tuvo con el Señor durante este año, como ela viu este servo de Deus em todos os momentos, cómo ella vio a este siervo de Dios en todos los momentos, irmãos, foi um grande testemunho para o marido dela, esto fue un gran testimonio para el marido de para ella, os filhos dela, para los hijos de ella, para todos os familiares para todos los familiares e para toda a igreja. y también para toda la iglesia. Quando essa irmã encorajava os irmãos do nosso grupo de WhatsApp, Y cuando esta misma hermana alentaba a los hermanos en el dando grupo de testemunho WhatsApp, de dando todas as coisas que testimonio estavam acontecendo, de todo aquello que estaba ocurriendo, as irmãs e os irmãos eram muito encorajados. los hermanos y hermanas eran alentados. Então, ela depois deu um testemunho, agora depois de 11 meses, está terminando o tratamento, foi operada, tudo. Y después de 11 meses de tratamiento fue operada, ella da un testimonio. Os irmãos, a graça do Senhor foi tão abundante. Y hermanos, la gracia del Señor fue tan abundante. Tive momentos de medo, Ella dijo así, tuve momentos de miedo, tive momentos de ansiedade, tuve momentos con mas o mucha Senhor ansiedad, me supriu em cada um desses momentos. pero el Señor me ha suplido en cada uno de estos Então, momentos. é um exemplo, irmãos, o Senhor nos permite ser quebrados. Hermanos, entonces este es un ejemplo. El Mas Señor Ele permite que não seamos esmagará quebrados, a pero cana Él no quebrada. va a pisar, Não vai destruir destruir a cana la quebrada. caña quebrada. Ele quebra, Él quiebra, mas ele não destrói. pero Él no destruye. Amém, meus irmãos? Amén, mis hermanos. Isso nos trará muita ajuda nas circunstâncias das nossas vidas. Esto nos va a traer mucha ayuda en las circunstancias de nuestra vida. Ele conhece, irmãos, o nosso limite. Él conoce nuestro límite, Ele conhece a nossa capacidade. nuestra capacidad, Até onde
nós podemos y suportar. hasta dónde podemos soportar. Sim, Ele concede graça, Sí, Él concede Ele la concede gracia, suprimento, concede suplir, mas Ele também sabe até onde nós podemos pero suportar. también Él sabe hasta dónde podemos llegar a soportar. Porque Ele não quer destruir, esmagar, Porque Él no quiere destruir, mas Ele quebra. pero sí Él quiebra. Sim. 2 Coríntios capítulo 10, eu En quero que os segunda irmãos abram. de Corintios, capítulo 10, los hermanos pueden abrir. Versículo 5. Versículo 5. Vou ler o final do versículo 4. Voy a leer el final, la última parte del versículo 4, Para destruir fortalezas, donde dice, para la destrucción de fortalezas, anulando sofismas derribando argumentos e toda altivez y toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que se levanta contra el conocimiento de Dios, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. E olha o versículo 6. Vean el versículo 6. Estando prontos Dice, y estando prontos para punir toda desobediência, para castigar toda desobediencia, uma vez completa a vossa submissão. cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sabe, irmãos, Vean, hermanos, destruir fortalezas, derribar las fortalezas, anular sofismas, los argumentos, altivez. la altivez. ¿Cómo? ¿Cómo? Deus pode fazer isso em nossas vidas. ¿Cómo Dios puede hacer esto en nuestras vidas? E levar cativo nossos pensamentos à obediência de Y Cristo. también llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Será que é somente ouvindo mensagens nas reuniões? ¿Será que es solamente escuchando Que nos mensajes en las suplen y nos reuniones encorajan? que sí nos suplen y nos Mas, alientan? meus irmãos e irmãs, o Senhor fará isso, quebrando o caniço, Pero el Señor en realidad va a hacer esto quebrando por la meio caña, de circunstâncias Por- em nossas vidas. por medio de circunstancias en nuestras vidas. Então, nós somos rebeldes por natureza. Hermanos, somos rebeldes por naturaleza. Nós temos uma natureza caída. Tenemos una Temos naturaleza uma natureza caída, do pecado. naturaleza del pecado. O sangue do Senhor nos perdoou de todos os Y pecados. la sangre del Señor nos ha Nos perdonado de purificó todos de nuestros todo pecados pecado. y nos han purificado de todo pecado. Mas ainda temos uma natureza do pecado. Pero aún em tenemos nós. la naturaleza del pecado. E o apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele grita: desventurado, miserável homem que sou. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, él clama diciendo, miserable de mí, Quem me livrará do corpo desta morte? ¿quién me va a librar de este cuerpo de la Porque muerte? o que eu quero fazer eu não faço. Porque lo que quiero hacer no hago. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Lo que yo no quiero hacer, eso lo Como hago. então nós vamos levar toda essa altivez, ¿Cómo entonces vamos a llevar toda esta esses altivez, sofismas, todos estos à argumentos obediência de Cristo? a la obediencia a Cristo? Irmãos e irmãs, é por meio da obra da cruz. Hermanos y hermanas, es por medio de la obra de la cruz Que significa o nosso quebrantamento. que significa nuestro quebrantamiento. Mas ele não esmagará a cana quebrada. Pero Él no va a esmagar la caña quebrada. Entende? Então, como estamos traduzindo, espero que os irmãos entendam. Espero que puedan entender cómo estamos O traduciendo. Senhor não vai me quebrar. El Señor no me va a quebrar. Nós, irmãos e irmãs, nós oramos muito e ouvimos muitas orações, Hermanos, oramos mucho y aún oímos muchas oraciones pedindo para o Senhor tirar irmãos e irmãs daquela situação. pidiendo así, por ejemplo, Señor, sácame de aquella situación. Eu estava lendo um livro Estaba leyendo un e libro o irmão disse assim: donde el hermano dice así, não tente afrouxar o que Deus está apertando. no intentes aflojar aquello que Dios está apretando. E não tente apertar o que Deus está afrouxando. No intentes apretar aquello que Dios está aflojando. Não tente fechar aquilo que Deus está abrindo. No intentes cerrar aquello que Dios está abriendo. Não tente abrir aquilo que Deus está Y fechando. no intentes abrir aquello que Dios está cerrando. Deus tem o seu trabalhar em nossas vidas. Dios tiene su trabajar en nuestras vidas. Às vezes nós olhamos e nós queremos dar um jeito. A veces miramos y queremos dar alguna manera. Nós às vezes queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Y aún queremos tomar muchas veces el lugar del Espíritu Santo. Dá licença, Espírito Santo. Permiso, Espíritu Santo. Deixa eu tirar esse problema daqui. Déjame sacar este problema de aquí.
de toda a natureza. de toda naturaleza, Seja financeira, sea económica, seja saúde, salud, seja família. sea en la familia. Tantas vezes, irmãos, nós queremos tomar o lugar do trabalhar de Deus na vida uns dos outros. Tantas veces queremos tomar el trabajar de Dios en la vida Isso de não nosotros. significa cuidar, encorajar, orar e apacentar. Eso no significa que sea alentar, encorajar, apacentar. Nós precisamos ser En encorajados. realidad necesitamos ser Mas alentados. também nós precisamos enxergar a obra de Deus em nossas vidas. Pero también necesitamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Se nós tomarmos alguns exemplos deste caniço Si tomamos algunos ejemplos de esta caña, que pensa que é um cedro, que piensa que en realidad es un cedro, nós vamos tomar um exemplo, por exemplo, de Pedro. vamos a tomar por ejemplo el ejemplo de Na Pedro. noite em que o Senhor foi traído, En la noche donde el Señor fue o traicionado, Senhor estava ali, o nosso irmão já nos levou hoje a ler esse trecho da el Señor palavra. estaba allí, el hermano ya nos ha hecho leer hoy este trecho de la palabra. E desculpa a expressão, Disculpen la expresión. Pedrão, eh, é o grande Pedro, el gran Pedro, disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. él dijo así: aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. O Senhor disse: Pedro, Pedro, Y el Señor dijo así: Pedro, Pedro, Satanás te pediu para mim, Satanás para você pidió ser algo, peneirado. pidió para poder Mas, zarandear. mas eu roguei por ti, Pero yo he rogado por ti, para que você não desfaleça na fé. para que tú no desfallezcas en la fe. Mas o Senhor deixou Pedro ser quebrado naquela madrugada. Y el Señor le dejó que Pedro sea quebrado en aquella madrugada. Sabe por quê, irmãos? ¿Saben por qué, hermanos? Até aquele momento, Pedro ainda estava muito cheio da sua autossuficiência, Hasta aquel momento Pedro estaba lleno de su autosuficiencia, da sua capacidade, de su capacidad, da sua força. de su fuerza. O Senhor queria usar Pedro, Pero el Señor quería usar a Pedro. mas esta impureza precisava ser eliminada. Pero esta impureza necesitaba ser eliminada. Então, hoje mesmo, Aún hoy, antes que o galo cante, él dijo así: antes que el gallo cante, você vai me negar 3 vezes. tú me negarás 3 veces. Irmãos, é como se isso fosse golpe neste caniço. Hermanos, es como si este fuese un golpe en esta caña. E quando isso aconteceu, irmãos, Cuando esto ocurrió, hermanos, Pedro, ele realmente, o grande Pedro, o forte Pedro, autossuficiente, Pedro realmente, Pedro grande, autosuficiente, forte, fuerte, ele negou o Senhor para uma serva. él negó al Señor con una mocinha, sierva. você é um deles. Aquella sierva le dijo así: tú eres uno de ellos. Você fala como eles. Tú estás hablando como ellos, tú hablas como ellos. Não! Y él dijo: no, Até amaldiçoou. hasta la maldijo. Ele foi quebrado como caniço. Allí él fue quebrado como una caña. Mas, irmãos, quando o Senhor olhou para ele, Pero cuando el Señor le miró a él, quando o Senhor estava sendo ali torturado, y cuando el Señor estaba siendo allí torturado, e Pedro, o olhar de Pedro cruzou com os olhos do Senhor. y cuando Pedro mira fijamente a los ojos del Señor, se cruzan las miradas. Você acha que os olhos do Senhor disseram o quê? ¿Ustedes creen que los ojos del Señor, qué le transmitieron? Você me traiu. Tú me traicionaste. Não. No. O olhar do Senhor, irmãos, era cheio de misericórdia. Las miradas del Señor eran llenas de misericordia. Vamos a Mateus 26. Vamos a Mateos 26. Quando o Senhor olha para Pedro, irmãos, Cuando el Señor le mira a Pedro, aquele olhar que não esmagou a cana quebrada. esta mirada que no Mateus 26, quebró, no destruyó la caña quebrada. versículo 75. Mateos 26, versículo 75. Diz: então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera. Donde dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. E saindo dali, chorou amargamente. Y saliendo fuera lloró amargamente.
Sabe, irmãos, o olhar do Senhor Vean, hermanos, el mirar del Señor é deste servo de Deus que não esmagará a cana quebrada. es de este siervo del Señor que no va a quebrar, no va a pisar la caña quebrada. E também ele não apagará o pavio que fumega. Y no va a apagar el pábilo que humeare. A hora está adiantada, mas eu quero dar vários exemplos nas Escrituras de como o Senhor lidou com pessoas que estavam em situações quebradas. Ya está un poco adelantada la hora, pero quiero citar algunos ejemplos cuando el Señor trató con algunas personas que estaban quebradas. Se nós olharmos para Davi, Por ejemplo, si miramos hacia David, Davi realmente, desde jovem, ele tinha um coração que o coração de Deus o amou. encontramos en David que él tenía un corazón donde Dios lo había amado. Quando Samuel foi na casa do seu pai, Cuando Samuel fue a la casa de su padre, todos os irmãos de Davi foram apresentados, y en primer lugar todos los hermanos de David fueron presentados, mais velhos, mais fortes, los mayores, los más talvez fuertes, aos olhos humanos mais capazes, tal vez a los ojos humanos los más capaces. mas o Senhor disse, ainda não são esses. Pero el Señor dijo así, aún no son estos. Tem ainda algum outro filho? Samuel le preguntó, Sí. ¿tienes otro hijo? Tem o mais jovem que está lá com as ovelhas. Sí, tengo al más chico que está con las ovejas. Traz ele. Traigan a él. Ali então, irmãos, o Senhor começa uma obra, porque ele não vê segundo o homem vê, Allí el Señor comienza una obra porque Él no ve como el hombre mas ve, ele vê o coração. pero Él mira al corazón. Mas o coração de Davi ainda tinha impurezas. Y aún el corazón de David tenía impurezas. O Senhor conhece a natureza humana. El Señor conoce la naturaleza Mas, humana. meus irmãos, presta bem atenção nisso. Pero mis hermanos, presten atención en esto. O Senhor não olha para o que nós somos, El Señor no mira a lo que somos, mas Ele olha para o que nós seremos. pero Él mira hacia lo que seremos. E quando Ele olha para o que nós seremos, Y cuando Él mira hacia lo que Ele seremos, tem muito prazer. Él tiene mucho placer. Assim será Davi. Así será David. Então, em Atos, quando fala sobre Davi, Entonces encontramos en Hechos cuando a se habla palavra de do Senhor David, declara assim: achei Davi, homem segundo o meu coração, y la palabra del Señor declara así: he encontrado a David, un varón según mi corazón, que fará toda a minha vontade. que hará todo lo que yo quiero. Nós temos uma irmã nova entre nós lá em São Paulo, Tenemos una hermana nueva entre e nosotros ela en San estava Pablo, muito encorajada na leitura bíblica diária. y ella estaba muy alentada a leer la lectura bíblica diaria. E quando ela começou a ler sobre a vida de Davi, Y cuando comenzó a leer sobre la vida de David, ela ficou muito chateada. ella quedó un poco afligida, Ela ficou muito desapontada. desanimada. Como? Tantos salmos deste homem aqui que cometeu tantos erros? ¿Cómo hay tantos salmos de este hombre que cometió tantos errores? Eu estou revoltada. Yo no puedo entender esto. Porque se nós olhamos, irmãos, a nossa natureza é assim. Porque si miramos en realidad hacia Mas, nuestra irmãos, naturaleza como es así. Davi passou pela obra da cruz. Pero hermanos, como David ha pasado por la Como o obra de la Senhor cruz. quebrou Davi, Cómo el Señor quebró a David. até que ele pudesse então ser este homem segundo o coração de Deus. Hasta que él pudiese ser este hombre según Então, el corazón irmãos, de Dios. Deus, ele olha para nós e conhece a nossa condição. Entonces, hermanos, el Señor nos mira Ele y conoce sabe nuestra que condición. somos pó, sabe que sabe somos das nossas polvo, fraquezas, conoce nuestras sabe das fragilidades, nossas fragilidades, nuestras fragilidades. mas ele olha o Pero resultado do trabalho que ele está fazendo em nossas Él vidas. mira hacia el trabajo que Él va a hacer en nuestras vidas. É como um arquiteto que tem uma planta de uma casa. Es como un arquitecto que tiene el plano de una casa Quando ele olha, y cuando él ve, você talvez comprou o terreno tal vez tú hayas comprado aquel terreno e só tem mato ali. y solamente hay pastos. E aí o arquiteto diz, esta casa é belíssima. Y el arquitecto comienza a decir así: esta casa es muy hermosa, Ela é muito confortável, es muy muito confortable, espaçosa. es muy espaciosa. Uhum. Y miramos así: "Ujú, Não acredito. no te creo". Mas é assim que o Senhor olha para a obra que Ele está fazendo. Pero es así como el Señor Ele mira já hacia vê la algo obra que Él perfeito, está algo completo. haciendo. Él ya ve y Esta obra que está acontecendo em nossas vidas, Ele já vê o seu resultado. Él ve algo completo. Esta obra que Él está haciendo en nuestras vidas, Él ya ve su resultado. Veja, por exemplo, Salmo 32. Vean en el Salmo 32.
versículo 3. En el versículo 3. Leu 3 a 5, por favor. Salmo 32 del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sim, amém. Irmãos, aqui o salmista diz que Aquí, hermanos, el salmista dice que a mão do Senhor pesou sobre ele dia e noite. la mano del Señor agravó sobre él. Versículo día y 4. noche. En E o versículo meu 4. vigor se tornou em sequidão de estio. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. E ele fala no versículo 3 que envelheceram os meus ossos Y en el versículo 13 él dice que mientras que callé, pelos se meus envejecieron constantes gemidos mis todo huesos dia. en mi gemir todo el día. Mas aí no versículo 5, Pero en el versículo 5, Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos cooperar com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Hermanos, necesitamos cooperar con lo que Dios está Se a haciendo en obra de nuestras Deus vidas. nos faz passar por situações de quebrantamento, Si la obra de Dios nos hace atravesar por situaciones de até mesmo que quebrantamiento, fazem secar nossos ossos, hasta aún haciéndonos secar nuestros o que huesos, fazer? ¿qué vamos a hacer? Nos render rapidamente Rendirnos diante dele. rápidamente a Él. E não resistir, Y no resistir, não teimar contra Deus, no luchar contra Dios, mas nos prostrarmos e nos arrependermos diante pero dele. postrarnos y arrepentirnos delante de Él. Sim, tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. Sí, tengan por motivo de gran alegría al atravesar por Mas, muchas irmãos, tribulaciones. nestas provações precisamos rapidamente nos render diante Pero do en Senhor. estas pruebas debemos rápidamente rendirnos al Davi, Señor. ele descobriu isso na sua vida. David descubrió esto en su vida. Veja o Salmo 51:8. Vea el Salmo 51:8. Pode ler. Hazme oír gozo y alegría, y se requebrarán los huesos que has abatido. Amém. Eu quero ler ainda o versículo 6. Veja o contexto aqui. Aún quiero leer el versículo 6, vean el contexto aquí. Perdão, 5. Perdón, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Te comprases na verdade e no íntimo, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Lávame y seré más blanco que la Então, nieve. o clamor do salmista aqui é pelo trabalhar da obra de Deus na sua vida, limpando. Entonces el clamor del salmista aquí es el clamar del trabajar de Dios en su vida, limpiándolo. Sabe, irmãos, esta oração aqui do Salmo 51, Esta oración en el Salmo 51, este clamor de Davi no Salmo 51, este clamor de David en el Salmo é 51, depois de uma situação gravíssima na vida dele. es después de una situación gravísima en su vida. Ele havia adulterado com Batseba. Él había adulterado con Betsabé. E ele havia enviado o esposo de Batseba para frente da linha de batalha para morrer. Y él había enviado al esposo de Betsabé Irmãos, quanta impureza, a la línea de frente en la batalla para morir. quanta Cuánta maldade impureza, no coração. cuánta maldad en su corazón. Mas ele reconheceu diante de Deus toda esta iniquidade dentro de si. Pero él reconoció delante de Dios toda esta iniquidad dentro de sí. E um coração quebrantado diante de Deus, Y un corazón quebrantado delante de clamando Dios. pela misericórdia de Deus Clamando por la misericordia de e Dios. pela obra de purificação. Y por la obra de purificación. Irmãos, isso não é algo pequeno. Isso não é algo pequeno, irmãos. Esto no es algo pequeño, hermanos. Isto é a obra de Deus para nos purificar. Esta es la obra de Dios para purificarnos. Então, o versículo 9 tem um segredo, Entonces en el versículo 9 encontramos un secreto. que
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis Cria maldades. em mim, ó Deus, um coração puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. E renova dentro de mim um espírito Y renueva un inabalável. espíritu recto dentro de mí. Não me repulses da tua presença, No me eches de delante de ti. nem me retires o teu Santo Espírito. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitui-me a alegria da tua salvação. Vuélveme el gozo de tu salvación. Então, por causa do tempo, eu Entonces, tenho por que causa parar del tiempo, aqui tengo que sobre terminar Davi. sobre Mas, Davi. se você ler tantos outros trechos, irmãos, Pero si ustedes leen otros você vai trechos, ver a obra de Deus quebrando este caniço que era Davi. van a ver la obra de Dios quebrando a esta caña que era David. Mas não esmagou para destruí-lo. Pero no la pisó para destruirla, Mas o Senhor ainda restaurou e usou. pero el Señor aún la restauró y la usó. Se vamos para Isaías 38. Vamos a Isaías 38. Aqui nós temos o cântico de Ezequias, Aquí encontramos el cántico de Ezequías, que ele ainda não era envelhecido, não era velho em dias, que aún no era anciano en días, e o Senhor permitiu que uma doença sobreviesse sobre ele, y el Señor permitió que una enfermedad e venga essa sobre él, doença era para a morte. y esta enfermedad era para muerte. E ele orou ao Senhor, ele virou de lado na cama, quando Isaías comunicou que ele iria morrer, Él se da vuelta sobre el lado de la cama cuando Isaías le comunicó que iba a morir, e ele clamou e pediu misericórdia a y él Deus. clamó y pidió misericordia a Dios. E Deus ainda concedeu mais 15 anos para Y Ezequias. Dios le concedió 15 años más a Ezequías. Mas, irmãos, quando Ezequias foi curado, ele orou ao Senhor. Pero cuando Ezequías fue curado, él oró al Señor. Então aqui no capítulo 38 é o cântico de Ezequias. En el capítulo 38 encontramos el cántico de Ezequías. Depois os irmãos podem ler em casa, Los hermanos pueden leer en su casa después, mas o versículo 13 diz assim, pero en el versículo 13 a partir dice do así. 9 é o cântico de Ezequias, A partir del versículo 9 encontramos el cántico de Ezequías, ele diz no versículo 13, y él dice en el versículo 13, espero com paciência até a madrugada, contaba yo hasta la mañana, mas ele como leão me quebrou todos os ossos. como un león molió todos mis huesos. Do dia para a noite darás cabo de mim. De la mañana a la noche me acabarás. Isto é uma cana sendo quebrada. Esta es una caña siendo quebrada. Esta é a obra da cruz na vida de um homem, Esta es la obra de la cruz en la vida de un para hombre, purificá-lo de suas impurezas. para purificarlo de sus impurezas. Paulo também declarou isso. Pablo también había declarado esto. Em 2 Coríntios capítulo 12, En 2 Corintios 12, é a porção muito conhecida nossa, es una porción muy conocida. Paulo então ele rogou 3 vezes ao Senhor para tirar dele um espinho na carne, Pablo ruega 3 veces para que el Señor quite aquel aguijón de su carne, mensageiro de Satanás, aquel mensajero de Satanás para me esbofetear. que había sido colocado para abofetearlo. Sabe, irmãos, isto é a obra da cruz na vida de Paulo. Saben, hermanos, esta es la obra de la cruz en la vida de Pablo. E ele mesmo diz, por quê? Y él mismo se pregunta Para por não me qué. ensoberbecer das revelações que me Y foram era para dadas. no ensoberbecerme de las revelaciones que me habían sido Era uma dadas. fraqueza, talvez física. Era una fragilidad tal vez física. Alguns eruditos acham que era um déficit de visão. Algunos eruditos dicen que tenía una O alguma outra deficiencia en su enfermidade. visión o alguna otra Quer enfermedad. dizer, aquele homem tão capaz, tão preparado, que Deus tanto usou, Pero este hombre tan capaz, tan preparado que Dios tanto usó, mas o Senhor permitiu que ele tivesse uma limitação, pero el Señor permitió que tenga una limitación para que ele não se ensoberbecesse. para que él no se ensoberbeciera. Em resumo, En resumen, Deus quebra os caniços, Dios quiebra las cañas porque ele quer usar, porque Él quiere usar, não pela sua própria força, no por su propia mas fuerza, pela ação do Espírito Santo. pero por la acción del Espíritu Santo. Irmãos e irmãs, que isso nos faça entender o trabalhar de Deus em nossas vidas. Hermanos y hermanas, que esto nos haga entender el trabajo de Dios en nuestras vidas. E isso também traz para nós, irmãos, uma forma de nós enxergarmos os outros quando passam por provações em suas Y esto vidas. también nos hace entender cuando otros están pasando por pruebas en sus vidas. Às vezes, irmãos, nós, sem querer, nós podemos ser legalistas demais uns com os A outros. veces, sin querer, hermanos, podemos ser legalistas en Nós demasiado, podemos demasiado, então emitir unos con los julgamento otros. de outros, Y podemos juzgar a criticar otros, otros. criticar a otros,
condenar outros. aún condenar a otros. Jó e os seus amigos. Por ejemplo, Job y sus amigos. O que seus amigos disseram? ¿Qué era lo que sus amigos No habían começo dicho? se compadeceram dele. Ellos al principio se habían Mas compadecido passou de él. 7 dias, Pero al pasar 7 días, tiraram as metralhadoras sacaron las ametralladoras e começaram a atirar em y Jó. comenzaron a tirarle a Job. E Jó, Y Job, sendo baleado, siendo baleado, ele levanta também. él se levanta también. E se é assim, vamos atirar Si também. es así, vamos a comenzar a tirar también. Nós somos assim. Nosotros somos así. Precisamos, irmãos, olhar também para o corpo de Y Cristo. necesitamos mirar también al cuerpo de Que esta Cristo. obra de quebrantamento Que esta obra de está quebrantar acontecendo na vida de todos os santos. está ocurriendo en la vida de todos los santos. Então nós precisamos encorajar uns Entonces aos outros. necesitamos alentarnos unos a los otros. Precisamos aprender a não sermos rígidos em demasia. Precisamos a no ser rígidos en demasiado. Tanto a julgar a nós mesmos Tanto en juzgarnos unos a los otros e a outros também. y también a otros. Que Deus está trabalhando sobre estas Que Dios todos está nós. trabajando sobre todos nosotros. Então, nós Entonces, no início dessa mensagem lemos o capítulo 61 de Isaías. habíamos leído el capítulo 61 Então de Isaías. veja, meus irmãos, Vean, hermanos, depois de tudo que falei até aqui, después de todo lo que he hablado hasta aquí, veja que maravilha é como ele lida com os quebrantados. vean cuán Vamos a leer de maravilloso nuevo. es como el Señor lidia o trabaja con los que son quebrantados. Vamos ler de novo aqui. Vamos a leer nuevamente. Então, e esta foi a primeira passagem das Escrituras que o Senhor leu quando começou o seu ministério. Y ustedes recuerdan que este fue el primer ¿No es pasaje que el maravilloso Señor eso, leyó hermanos? cuando comenzó su Él ministerio. dice, ¿No es maravilloso, hermanos? O Espírito do Senhor está sobre Él mim, dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Boas novas aos abatidos. Buenas nuevas a los abatidos. É isso a obra do Senhor. Esta es la obra del Señor. Irmãos, se nós não estivermos abatidos, não precisamos de Si boas no estamos novas. abatidos, no necesitamos de buenas O nuevas. que é o Evangelho? ¿Qué es el Evangelio? As boas novas de Deus para o homem. Las buenas nuevas de Dios Então hacia el Deus hombre. precisa fazer o homem passar por situações Entonces, de quebrantamento, Dios necesita pasar al hombre por situaciones de para que o quebrantamiento, Evangelho seja boas novas para ele. para que el Evangelio puedan ser buenas nuevas para él. Continuando, Continuando, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a vendar los quebrantados de corazón, a proclamar libertação aos cativos a publicar libertad a los cautivos e a pôr em liberdade os algemados y a los presos apertura de la cárcel, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a proclamar el año de la buena o voluntad dia da de Jehová vingança do nosso Deus y el día de venganza del Y- Dios nuestro, e y consolar, a consolar todos os que a choram. todos los enlutados. Irmãos, este é Hermanos, o ministério deste servo de este es Deus. el ministerio del siervo de Dios. E esta é a sua maneira de atuar. Y esta es la manera de trabajar. Caminhando agora para o final. Terminando, Eu vou para Oséias capítulo 6, veamos en Oseas capítulo 6, nos profetas menores. entre los profetas menores, De 1 a 3, por favor. desde el versículo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aqui, meus irmãos, o profeta Oséias nos mostra o modo que Deus trabalha nas nossas vidas. Aquí, mis hermanos, el Señor nos muestra a través de Oseas cómo Dios trabaja en nuestras vidas, Ele quebra o caniço, cómo Él quiebra la caña, mas ele não esmaga, não destrói. pero Él no pisa, no destruye. Vinde e tornemos para o Senhor. Venid y volvamos a Jehová. Sim, ele nos quebrou, Sí, Él arrebató, ele nos despedaçou, Él hirió, mas ele nos sarou. pero Él nos va a sanar. Ele faz a ferida, Él hace la herida, mas ele a liga. pero Él también la cura.
Depois de 2 dias, Ele nos revigorará. Después de 2 días, Él nos dará E vida. no terceiro dia, Y en el tercer día, hoje à noite nós vamos continuar. hoy vamos a continuar por la Ele noche. nos levantará. Él nos Essa é a resucitará. vida de ressurreição. Esta es la vida de Então resurrección. não é uma vida natural, irmãos. Entonces no es una vida Uma natural, vida pelo hermanos. nosso velho homem. Una vida por el viejo Mas é um hombre. outro universo. Pero es otro É universo. uma outra esfera. Es otra esfera. A esfera da ressurreição. Es la esfera de la Uma vida resurrección. com Cristo ressurreto. La vida con Cristo Mas o resurrecto. Senhor nos faz passar por isso. Pero el Señor nos hace pasar por esto. Amén, Señor. Amén. Então, meus irmãos, assim, Entonces, hermanos, eu ainda queria falar sobre o pavio que fumega, mas não vai dar tempo. quería hablar sobre el pábilo que humea, pero no va a dar tiempo. Mas quero concluir desta maneira. Pero quiero terminar así. Não vamos, irmãos, resistir o trabalhar de Deus em nossas vidas. No vamos a resistir el trabajo de Dios en nuestras vidas. Vamos rapidamente reconhecer o que Deus está querendo nos limpar. Vamos rápidamente a reconocer de qué Dios nos quiere limpiar. Quanto mais você demora Cuanto más usted a tarda se humilhar e se esvaziar, en humillarse y vaciarse, mais os seus ossos serão quebrados. más sus huesos serán quebrantados. Como um leão que quebra os ossos. Como aquel león que quebranta sus huesos. Então, meus irmãos, vamos cooperar com o Senhor na obra que Ele quer fazer. Entonces, mis hermanos, vamos a cooperar con el Señor en la obra que Él Vamos desea nos realizar. prostrar diante do Senhor. Vamos a postrarnos delante del Quebrantar Señor. nossos corações nós mesmos. A quebrantar nuestros corazones Nós nosotros mesmos mismos. nos humilharmos diante Nosotros de mismos Deus. humillarnos delante de Él. E Ele tem prazer Y Él tiene placer em se compadecer de nós. en compadecerse de nosotros. Hoje de manhã nós cantamos o hino, Ele é alto, Ele é sublime. Hoy por la mañana hemos cantado que el himno Él es alto, Él es Ele sublime. habita na eternidade. Él habita en la Isaías eternidad. 57. Isaías 57. Mas ali diz também que assim como Ele é alto e sublime, Pero ahí también dice que así como Él es alto y Ele sublime, habita com os contritos de coração. Él también habita con los quebrantados de corazón. Os quebrantados de coração. Quebrantados de corazón. Meus irmãos, Ele é alto e Mis sublime. hermanos, Él es alto y sublime. Esse Deus tão grandioso, Ese Dios tan grande. Ele habita na eternidade. Él habita en la eternidad. Mas também onde Ele habita? Pero también ¿dónde habita? Naqueles que estão com o espírito quebrantado. En aquellos que tienen un espíritu corazón quebrantado. quebrantado. Un corazón quebrantado. Meus irmãos, minhas Mis hermanos irmãs, y hermanas, quebrantemo-nos diante do Senhor. quebrantémonos delante del Señor. Os irmãos já devem ter ouvido essa história que o irmão Romeu gosta muito de falar. Ya habrán oído esta historia que el hermano Romeo les gusta Que o siempre irmão contar. Lloyd Jones escrevendo para sua filha Cuando el hermano Lloyd Jones está escribiendo a su hija e ele dizendo para ela: y él le dice a ella, eu tenho encontrado muitos irmãos em Cristo que têm muita convicção, he encontrado a muchos hermanos en Cristo que tienen mucha convicción, mas tenho visto pouca contrição. pero he visto poca constricción. Sim. Talvez nós somos muito fortes em defender a doutrina e o que cremos, Tal vez seamos fuertes en defender la doctrina o en lo que creemos, mas somos muito duros e não nos deixamos ser quebrantados na presença do Senhor. pero tal vez seamos duros y en no dejar de ser quebrantados en la presencia del Señor. O processo normal, irmãos, El proceso normal, hermanos, é que a convicção es que la convicción deve levar à contrição. debe llevarnos a la contrición. E a contrição nos levar à humilhação Y la na contrición presença do Senhor. nos debe llevar a la A humilhação. humillación. Se não, irmãos, o que nós estamos ouvindo e aprendendo vai só fazer crescer a nossa cabeça. Si no, hermanos, aquello que estamos oyendo y aprendiendo va a Somos hacer crecer pessoas nuestra muito cabeza. convictas. Somos personas muy convictas. Mas o falar do Senhor, irmãos, como uma espada de dois gumes, Pero el hablar del Señor es como una espada de dos é para filos penetrar em nosso ser y es para que penetre en nuestro ser e nos ajudar, irmãos, a quebrantarmos os nossos y nos corações. ayuda a quebrantar nuestros corazones. Aí vem a contrição. Y ahí ocurre la contrición. E a contrição, irmãos, nos deve levar a humilhar-nos diante do Y la Senhor. contrición nos debe llevar a humillarnos delante del Señor. Salmo 51 que nós já lemos, En el Salmo 51 que hemos ele leído, diz que o que agrada a Deus, que sacrifícios agradam a él dice Deus, así, que qué sacrificio le agrada a Dios. é um coração compungido e contrito. Y es un corazón contrito y humillado. É isso que agrada, não Esto são sacrifícios. Es lo que le agrada, no Que son sacrificios. sacrifícios agradam o coração de Deus? ¿Qué sacrificios agradan al corazón Sabe, de irmãos e Dios? irmãs, é o nosso coração compungido e contrito. Es un corazón afligido y contrito.
Vamos nos prostrar diante do Senhor. Vamos a meus irmãos, postrarnos delante del Señor, para que o mis Senhor hermanos, possa rapidamente nos purificar. para que el Señor rápidamente nos pueda purificar. Nós estamos vivendo dias que antecedem a vinda do Senhor. Estamos viviendo días que anteceden a la venida del Señor. Você trabalha, você vive como se o Senhor não fosse voltar. Y tú trabajas y vives como si el Señor no volviera. Quanto tempo você vai demorar até se prostrar e humilhar diante do ¿Cuánto Senhor? tiempo vas a tardar en postrarte y humillarte delante Parece que del nós Señor? achamos que somos como carvalhos que duram séculos. Muchas veces nos creemos que somos como carvalhos que duran siglos. Se o Senhor tardar a sua vinda, Y si el Señor tarda su venida, nossa vida, irmãos, é limitada. nuestra vida aún así es Há limitada. poucos anos. Tenemos pocos años. Você não sabe o dia de amanhã. Tú no sabes del día de mañana. Precisamos, irmãos, hoje nos colocar diante do Senhor. Necesitamos hoy mismo, hermanos, Temos colocarnos delante del urgência Señor. desta contrição e humilhação na presença do Tener Senhor. urgencia en la contrición y humillación delante del Señor. Amém. Amén. Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos Que el Señor corações. nos bendiga y nos hable en Amén, nuestros corazones. Amén. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Señor, te agradecemos por tu palabra, Porque de fato, Senhor, nos ilumina porque de hecho nos alumbra quanto ao modo que tu operas em nossas vidas. en la manera como tú operas en nuestras vidas. Senhor, nós não queremos resistir ao teu trabalhar. Señor, no queremos resistir a tu Mas nós trabajo, queremos, Senhor, cooperar com o que tu queres fazer. pero queremos cooperar con aquello que tú quieres hacer. Não externamente a nós, No mas externamente, primeiramente dentro de nós. pero en primer lugar dentro Em nossos corações, en nuestros corazones, em nossas mentes, en nuestras mentes, nos nossos pensamentos, en nuestros pensamientos. toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento Senhor, de nós Dios. queremos levar cativo, Señor, queremos llevar cautivo a tua obediência. a tu obediencia. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Ayúdanos en nuestra caminata. A não retardar, Senhor, esta obra que tu queres fazer em nossas vidas. A no retardar esta obra que tú quieres hacer en Oh, nuestras Senhor, vidas. nos dá um coração contrito, Oh, Señor, danos un corazón um contrito. coração compungido, Un corazón compungido. um coração que se humilha. que se humilla. Ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. Nós te pedimos, Nosotros te em pedimos. nome de Jesus. En el nombre del Señor Amén, Jesús. Amén. Amém. Amén. Graças ao Senhor. Gracias al Señor.